Meu caro presidente Oswaldo Sobrinho, meu caro amigo senador Cacildo Maldaner, que tão bem representa o estado de Santa Catarina, senhoras e senhores senadores e senadoras, caros amigos ouvintes que acompanham a Rádio Senado, os que assistem à TV Senado, que acompanham as redes sociais. Quero, senhor presidente, nesse final de tarde, já na última sessão do Congresso no ano de 2013, trazer também um pequeno balanço, fazer um pequeno registro, não só do nosso trabalho, mas de questões importantes. Vossa Excelência me permite, Vossa Excelência não tem como fazer um pequeno relato, porque a sua atividade foi tão grande aqui que não tem como ser pequeno relato. Eu agradeço a Vossa Excelência a referência e a bondade da amizade. Mas gostaria de fazer um registro sobre alguns pontos que a Casa se debruçou esse ano e que, inclusive, com a minha participação, conseguimos avançar bastante para o país. Iniciamos o ano aprovando o relatório do orçamento, que fui relator para o orçamento de 2013. Fui relator do orçamento federal. Nós tivemos um orçamento moderno, um orçamento ágil, mais recursos para a educação, mais recursos para a saúde, mais recursos para investimentos sociais e, portanto, encerramos o ano com uma execução orçamentária, com um orçamento já aprovado novo para 2014, fruto também de um trabalho de equipe. Aqui eu quero registrar tanto o presidente, senador Edson Lobão Filho, quanto o relator, o deputado Mário, por Minas Gerais, do PT, que, junto com os relatores setoriais, com o senador Walter Pinheiro, com o deputado Cláudio Puti, com o senador José Pimentel, coordenaram esse trabalho e nós tivemos, tanto em 2013 quanto em 2014, propostas orçamentárias que ampliam os investimentos em setores relevantes do país. Depois nós apresentamos um projeto que pretende dar mais segurança à casa de shows, exatamente baseado naquela tragédia que ocorreu na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, no início do ano, e, portanto, uma página marcante e triste da nossa história. E esse projeto que apresentei pretende exatamente fazer com que não se repitam eventos como esse que nós tivemos marcando o início do ano de 2013. Nós tivemos também a instalação da Comissão de Reforma do Regimento Comum do Congresso Nacional, do qual sou relator. Estamos trabalhando para modernizar o Regimento Comum do Congresso Nacional. Tivemos a votação de projetos para redução da cesta básica, ajudei a aprovar a medida provisória e depois inserimos emendas que reduziram a cesta básica. Nós tivemos, como foi lembrado aqui pelo senador Cacildo Maldaner, a aprovação da emenda constitucional do trabalho doméstico, chamada PEC das domésticas. E logo após, a regulamentação, por proposta minha como relator e como membro da comissão que foi criada pelo presidente Henrique Eduardo Alves e presidente Renan Calheiros, foi criada uma comissão mista para regulamentar todos os itens da Constituição que ainda não estão regulamentados. Mais de 100 dispositivos faltam regulamentação. E essa comissão se debruçou sobre esse trabalho e, entre os trabalhos aprovados, nós tivemos aprovado a regulamentação do trabalho doméstico, da empregada, do empregado doméstico, do motorista, do piloto, do caseiro. Nós tivemos essa regulamentação aprovada na comissão por unanimidade, aprovado aqui no plenário do Senado por unanimidade, e esse projeto se encontra na Câmara dos Deputados e estamos cobrando do presidente Henrique Eduardo Alves, assim que a pauta da Câmara seja desbloqueada, que esse projeto seja votado, porque o projeto ele garante e amplia direitos dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas e também melhora a condição operacional dos patrões, porque nós criamos o Super Simples Doméstico, nós criamos o banco de horas, nós criamos uma série de sistemáticas que vão, de um lado, garantir os direitos desses trabalhadoras e trabalhadores
e, de outro lado, também garantir as condições dos patrões para que o serviço doméstico seja valorizado no nosso país. Depois, tivemos a aprovação de uma medida provisória proposta por mim, aliás, um projeto proposto por mim, senador Oswaldo Sobrinho, foi transformado em medida provisória pela presidente Dilma, exatamente pela urgência que esse projeto tinha, que era a repactuação das dívidas dos municípios brasileiros com o INSS. Nós criamos uma forma de repactuar essas dívidas de forma módica, com todas as dívidas, todos os parcelamentos, tudo isso sendo englobado numa única negociação e sendo estendido o pagamento para apenas 1% da receita corrente líquida dos municípios, exatamente para não pesar na atualização da dívida dos municípios. A presidenta Dilma entendeu que meu projeto era importante, transformou esse projeto numa medida provisória, nós aprovamos a medida provisória, foi sancionada pela presidente e os municípios brasileiros puderam repactuar suas dívidas com o INSS, fazendo com que milhares de municípios brasileiros que estavam inadimplentes pudessem regularizar a sua situação com os servidores e também para receberem recursos federais. Além disso, nós aprovamos aqui a lei do Fundo de Participação dos Estados. Nós repactuamos o Fundo de Participação dos Estados, algo extremamente importante para os estados brasileiros, para a federação, que o Supremo Tribunal Federal tinha declarado inconstitucional e tinha dado prazo para que o Congresso Nacional tivesse regulamentado essa matéria. Portanto, nós aprovamos aqui o Fundo de Participação dos Estados. Aprovamos também aqui o Estatuto da Juventude, o novo Estatuto da Juventude. Nós trabalhamos e ajudamos a aprovar um Estatuto da Juventude que protege, que caracteriza prioridades, que define direitos e deveres, obrigações do Estado para com a juventude brasileira, para que o jovem possa ter mais oportunidades no sentido de construir o seu futuro. Depois nós aprovamos aqui uma medida importantíssima, a medida provisória que transformada em lei dos portos brasileiros. Nós tivemos uma nova regulamentação, uma nova sistemática, uma nova funcionalidade para que os portos brasileiros possam funcionar melhor. O gargalo da logística ainda é um desafio no nosso país. Portos, aeroportos e estradas precisam ser eficientizados e o governo federal e o Congresso Nacional têm aprovado legislações no sentido de buscar essa eficiência. Depois, nós aprovamos aqui um projeto meu que amplia as condições de funcionamento das EPEs, das zonas de processamento e de exportação, exatamente dando mais condição para que setores deprimidos, estados e municípios onde há baixo desenvolvimento, possa ter instrumentos de desenvolvimento modernos, como as EPEs, no sentido de criar alternativas de emprego e de atividade econômica. Também, lá na Comissão de Regulamentação da Constituição Brasileira, nós regulamentamos e apresentamos uma lei fundamental para o povo brasileiro, que é a lei que tipifica, pune, endurece e que age com rigor contra o crime de terrorismo. O governo brasileiro precisa ter um instrumento eficaz para enfrentar o terrorismo e aqui no Brasil nós não tínhamos uma legislação, e aliás não temos ainda, porque essa lei não foi ainda aprovada nas duas casas, mas nós criamos uma legislação dura, punitiva, rigorosa, que vai combater o crime de terrorismo no Brasil. Depois disso, aprovamos a ampliação do Pronatec, aprovamos melhores condições para que esse grande programa de formação de mão de obra, que cria oportunidade para milhares de jovens no Brasil, pudesse ter melhores condições de atuação, e nós aprovamos essa regra aqui no Congresso Nacional. Também tivemos aqui no Congresso uma CPI do ECAD, e depois aprovamos uma lei, e aqui eu quero registrar o profícuo trabalho do senador Randolfo Pereira, exatamente
Randolfo Rodrigues, para que nós tivéssemos uma nova lei de direitos autorais que protegesse o autor, o escritor, enfim, a cultura brasileira, a criação brasileira, e essa lei foi aprovada, criando um novo mecanismo de fiscalização e de justiça com os autores brasileiros. Aprovamos também aqui o Cartão Único do SUS, um instrumento importante para o Ministério da Saúde expandir o seu controle e o funcionamento do atendimento do SUS em todo o Brasil. Aprovamos o Super Simples para diversas categorias, inclusive para os advogados brasileiros, aqui também numa legislação. Aprovamos algo extremamente importante, a regulamentação do recurso dos royalties, com prioridade dos royalties para a educação no Brasil. Portanto, ampliando os valores para que a educação possa dar um salto de qualidade e que possa fazer a transformação que a sociedade brasileira exige. E essa transformação, presidente Oswaldo Sobrinho, só será feito com investimentos maciços em educação. E o Congresso deu essa posição, destinando recursos, essa riqueza do pré-sal, que é uma riqueza de todos os brasileiros, para investir no principal patrimônio do Brasil, que é o seu próprio povo. Também tivemos aqui promulgada a PEC 82. Nós aprovamos a PEC que deu autonomia às defensorias públicas, exatamente para que os defensores públicos possam atuar melhor. Sempre fui um defensor da defensoria pública, sempre pugnei pela melhoria das condições de trabalho, pela autonomia, pela ampliação dos quadros, porque entendo que levar a justiça aos mais pobres através da defensoria é realizar plenamente a democracia e garantir os direitos e as liberdades individuais. Portanto, nós aprovamos aqui essa PEC de autonomia das defensorias. O Senado também aprovou a lei da ficha limpa para funcionários públicos, comissionados e funcionários do Senado, num trabalho também exatamente consentâneo, num trabalho, em paralelo com as aspirações da população brasileira. Aprovamos aqui a mini-reforma eleitoral. O Congresso aprovou e a presidenta Dilma sancionou há poucos dias uma proposta da minha autoria para que nós possamos simplificar as eleições, diminuir custos e fazer com que a disputa possa ser mais igualitária. Tivemos aqui o anúncio do balanço do presidente Renan Calheiros, quando demonstrou o trabalho da mesa para diminuir despesas e para aprofundar o processo democrático de votação no nosso âmbito do Senado Federal. E, por fim, no dia de ontem, o presidente Renan Calheiros publicou uma resolução do Congresso Nacional criando o grupo que vai coordenar a execução no próximo ano, no Brasil, da reunião do G20 parlamentar, que são os 20 principais países do mundo. Tem a reunião dos executivos e haverá aqui no Brasil uma reunião dos congressos desses 20 principais países. O presidente Renan Calheiros me designou coordenador da comissão do Senado Federal, como vice-presidente do Senado. Vou coordenar pelo Senado essa comissão que vai preparar esse encontro mundial de parlamentares aqui no Brasil, no próximo ano, e junto comigo estão o senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Humberto Costa, a senadora Ana Amélia e o senador Cássio Cunha Lima. Do lado da Câmara foram designados também pelo presidente Henrique 5 deputados federais, coordenados pelo deputado Cândido Vacareza, que vai coordenar os trabalhos pela Câmara dos Deputados. Então nós teremos no próximo ano aqui esse encontro, um encontro internacional de grande magnitude, que nós vamos discutir temas importantes para o fortalecimento do Congresso e da democracia no mundo, inclusive de que forma o Congresso tem que se relacionar com essa democracia direta, senador Cacildo Maldani, que se implantou no mundo com as redes sociais e com a internet. Na verdade, nós somos representantes do povo. Eu represento com muita honra e muito orgulho o meu estado de Roraima. Mas hoje o povo de Roraima se manifesta também pela internet, pelas redes sociais,
E os congressos no mundo todo têm que estar ligados a essa nova forma de manifestação que transcende o voto de tempos em tempos. A manifestação é instantânea, a manifestação é automática, né? Então, nós temos que efetivamente debater isso e verificar como os congressos no mundo têm que se organizar no sentido de estar atento a essa modificação. A internet que fez a Primavera Árabe, a internet que criou diversos movimentos, a internet que teve um cunho importante também nas manifestações aqui no Brasil, tudo isso precisa ser levado em conta e esse é um dos temas que eu pretendo colocar para a discussão dos membros do Congresso nesse encontro internacional. Nós queremos e vamos pugnar pela presença dos 20 países. Existem países que nunca participaram desse encontro de G20 dos parlamentos do Congresso. Nós esperamos que aqui no Brasil a gente possa quebrar esse tabu e a gente possa efetivamente trazer os 20 países para debater a democracia, a participação, o combate à fome, enfim, os desafios modernos do século XXI que são colocados para os entes políticos internacionais. Eu ouço com muita satisfação o senador Cacildo Maldana. E serei breve. Eu já havia anunciado que a vinda de Vossa Excelência à tribuna seria interessante para o Brasil inteiro acompanhar. Não só o que já se realizou este ano, e Vossa Excelência em diversos temas tem presidido, eu até, de um sentido, mas é verdade, até a regulamentação, a legislação, as relações domésticas, citei, etc. e tal, e aí vai uma infinidade. E culmina com esse grande tema para 2014, em que o Brasil, de um certo modo, vai sediar o encontro do G20, mas o G20 no campo do legislativo. O G20 parlamentar. O G20 parlamentar, tem o G20 dos executivos, desses países do G20, que o Brasil faz parte, mas não havia ainda um congresso, quer dizer, o intercâmbio, o entrelaçamento dos legislativos desses G20, desses países todos. Isso é, como nós temos aqui o Mercosul, por exemplo, que está bastante incipiente, acho que nós temos que ser mais fortes, o legislativo no Mercosul, temos que avançar mais, e Vossa Excelência já vai presidir, em nome do Congresso Brasileiro, do Senado, a relação do G20. Olha, isso é fantástico, isso é muito bom, eu acho que isso insere o legislativo do Brasil, insere no mundo, e nós trocarmos experiências, como é que faz? E principalmente dentre os diversos temas, um deles é esse da comunicação, é esse da internet, é esse que hoje está na ponta, está como um assunto pontual, está no topo no mundo inteiro. A intercomunicação, a democracia internet, direta, isso aí é fantástico. Então eu só queria dizer isso e dizer até sucesso, que o sucesso de Vossa Excelência presidindo isso será o nosso sucesso, será o sucesso de todos, sem dúvida alguma. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Cacildo Maldana, as palavras, e realmente esse encontro será um encontro de todo o Senado. Na verdade, como vice-presidente do Senado, o senador Renan Calheiros me designou com a sua confiança para que eu coordenasse esse trabalho, mas esse trabalho será um trabalho aberto a todas as senadoras e todos os senadores, porque nós sediaremos aqui será a casa desse encontro e cada um dos 81 senadores e senadoras do Brasil estarão nesse evento, serão importantes, darão sua contribuição, né? Nós vamos apenas coordenar esse trabalho em nome da mesa diretora. Eu quero, por fim, caro presidente Oswaldo Sobrinho, encerrar esse meu pronunciamento agradecendo primeiro ao povo de Roraima, por ter confiado no meu trabalho no ano 2013, por ter me recebido em todos os lares por onde andei. Eu ando muito no meu estado, com muito carinho, com muito respeito, com muita admiração, com muita confiança. Procurei trabalhar muito, procurei fazer muito. Sei que fiz muitas coisas importantes no meu estado, na minha capital Boa Vista, mas sei que não fiz tudo. E, portanto, como falou na poesia Carlos Drummond e o senador Cacildo Maldana lembrou tão bem, né? O ano novo, ele renova as esperanças, ele renova as energias, ele renova os desafios. E eu quero aqui renovar também, além dos desafios, das esperanças, o meu compromisso com o Brasil e com o povo de Roraima. Nós vamos continuar trabalhando muito a cada dia para honrar o voto de todos os roraimenses.
Eu que, graças a Deus, a cada eleição de senador, eu tenho tido mais votos. A cada eleição que disputo no meu estado, sou o político mais votado. Tenho mais votos do que o governador, do que o presidente da República. Então, essa confiança que o povo de Roraima deposita em mim, eu procuro todos os dias da minha vida trabalhar e responder com muita autoridade, com muita responsabilidade, com muita determinação e com muita humildade também, recebendo críticas, recebendo sugestões. Então eu quero agradecer ao povo de Roraima, quero agradecer aos servidores dessa casa, quero agradecer aos senadores e senadoras, aos companheiros. Nosso trabalho é um trabalho que se complementa, não existe um senador melhor do que o outro, existem 81 senadoras e senadores eleitos pelo povo do Brasil para representar a Câmara Alta, para representar os estados, para fortalecer a federação, essa federação que infelizmente ainda é tão combalida e que nós temos que fortalecer aqui no Senado como Casa da Federação. Então, eu quero agradecer aos senadores, aos servidores da Casa, agradecer ao Executivo, à presidenta Dilma, aos ministros, enfim, toda a ligação atenciosa durante todo o ano de 2013 e desejar a todos um Feliz Natal, desejar que 2014 seja um ano de paz para o Brasil, seja um ano de desenvolvimento, seja um ano de mais igualdade, de mais responsabilidade e de mais assistência e de mais atendimento às populações. Que o serviço público brasileiro melhore, que as populações sejam mais atendidas, que a segurança possa ser ampliada no nosso país, ou seja, nós temos muitos desafios, mas também temos muitas esperanças e muita força de vontade, e vejo aqui no Senado isso, para que nós tenhamos a condição de vencer todos esses desafios. Presidente Oswaldo Sobrinho, muito obrigado pelo tempo extra que Vossa Excelência me concedeu, um Feliz Natal também, leve ao povo do Mato Grosso o nosso carinho, a nossa amizade, né, o nosso abraço, e que a gente esteja aqui no começo do ano, se Deus quiser, para no dia 1º de fevereiro retomar as votações, os desafios e o trabalho em prol do povo brasileiro.